Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Jacques Munha Bosco e você está no curso de Design de Interfaces. E hoje a gente vai falar sobre o nosso 11º pilar, que é Processos de Designer de IHC 1. E qual é o nosso objetivo aqui então? É descrever o processo de designer de IHC, todo o ciclo de vida, reconhecer o ciclo de vida e também discutir a usabilidade em processos de design. A gente vai falar também sobre Gestalt e parte de ilusão de ótica. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a sintaxe visual do Gestalt, que é um conjunto de princípios usados para explicar como percebemos os elementos visuais como um todo, não apenas como partes isoladas, tá? Esse princípio ele vem da psicologia de Gestalt e ajuda a criar designs mais organizados, compreensíveis e atraentes. Ou seja, a sintaxe visual são todos os outros princípios juntos, formando uma imagem que a gente consiga entender totalmente ela, tá? Agora a gente vai chegar nos próximos exemplos. Aqui a gente já tem um exemplo, ó. Então são diversas imagens sobrepondo e mesmo assim a gente consegue entender o que essa imagem traz pra gente, tá? Beleza, galera? A gente vai seguir o próximo exemplo. Aqui também a gente consegue entender toda a sintaxe visual tendo diversos tipos de imagem no mesmo todo. Beleza? Vamos lá. Aqui temos mais uns exemplos aí de sintaxe visual. Segue uma outra imagem aí com diversos objetos que a gente consegue compreender através de um todo tudo o que está acontecendo nela. Próximo exemplo. Aqui também. A gente segue aí com mais um exemplo aí da sintaxe visual aí, do princípio da Gestalt. Tem mais um aqui. Esse aí é uma propaganda aí da Seda, que mostra a diferença do antes e depois ali. Também ele faz parte aí da sintaxe visual e acaba sendo uma propaganda aí que rende monetização para a empresa, né? Aqui nesse exemplo, para quem utiliza Kanban aí, eu utilizo aqui no meu escritório, eu tenho um quadro e eu tenho bastante post-its nele, tá? Então é bem interessante. Isso faz parte aí também da sintaxe visual, que é diversos post-its, né, em todo o escritório, que no final de contas isso gera aí uma imagem e ela é perceptível, né, num todo. Próximo exemplo. Aí exemplo de dois carros, né, que são diversos objetos que formam os carros, que formam uma sintaxe visual aí legal aí fazendo propaganda. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever nas nossas aulas de desenvolvimento web. Lá vocês vão aprender sobre análise dos sistemas, projetar o site, HTML, CSS, JavaScript, SQL, a parte de arquitetura web, servidores de hospedagem, camada de aplicação e a parte de segurança de dados. Beleza, pessoal. Agora a gente vai ir para um próximo princípio, né? Que ele é chamado de figura fundo, tá? E ele também é chamado de figura cenário ou segregação, tá? Do todo, uma parte emerge e vira uma figura, ficando o restante indiferenciado ou num fundo. Beleza, galera? E aqui a gente tem o exemplo das imagens, ó.
uma parte pintada num todo e a outra ela não é toda pintada. E mesmo assim, se entende que objeto é também. Então, com o próprio fundo branco, é desenhado uma imagem. E esse é o princípio aí da figura fundo. Estão entendendo aí os princípios da Gestalt? Estão conseguindo raciocinar essa parte? Essa parte caiu no trabalho, bastante gente fez, ficou bem interessante. Isso aí, galera. Vamos lá, vamos seguir aqui. Agora a gente vai passar para um próximo princípio da Gestalt, que é sobre o destino comum, tá? O destino comum, eles são elementos em uma mesma direção que são vistos como se estivessem em movimento e formando uma unidade. Então, digamos que é uma ilusão de ótica, isso, né? Se vocês pegarem essa imagem e olharem fixamente e se moverem nela, ela parece que ela está girando, tá? Que ela está tendo um efeito como se estivesse em movimento. Mas é apenas uma ilusão de ótica. Aqui a gente tem outros exemplos de destino comum que vocês também vão sentir a mesma ilusão de ótica que a imagem está se mexendo, tá? Se vocês ficarem olhando fixamente e vocês se mexerem, vocês vão entender e vai parecer que o objeto está se mexendo, tá? É muito interessante. Vamos seguir para os próximos aqui, do mesmo princípio de destino comum. Aqui acontece a mesma coisa, tá? Se vocês botarem o rosto perto da imagem e fizerem um movimento de para trás e para frente, vocês vão ver que os objetos eles vão começar a andar. Beleza, galera? Qualquer dúvida, erguem a mão aí que a gente para e a gente debate aí. Seguimos para o próximo exemplo de Gestalt. Esse também ele é muito interessante. Parece que é um buraco negro e cada vez que você olha para ele e se mexe, ele acaba girando. Ele faz um giro horizontal e aí faz o efeito aí de destino comum. Próximo exemplo. Esse também é bem interessante. Parece que são 3 rolos e eles ficam girando quando você chega perto deles. Seguindo o mesmo princípio aí do destino comum. Agora a gente vai chegar no próximo princípio, que é da continuidade. Vocês estão vendo essa imagem que com uma palavra, que aparentemente é o wall, eles desenharam tudo, toda essa imagem, desde a cama, e só com uma palavra. Esse é o princípio aí da continuidade. Com apenas uma palavra, uma letra, você consegue formar diversos objetos. E como demonstra essa imagem. Ó, o próximo exemplo são estratégias de marketing, né, que utilizam aí o Gestalt com esse princípio, tá? Unidade. São diversas escovas, diversos objetos diferentes formam um objeto diferente. Diversos objetos iguais formam um objeto diferente. Então, são várias pontas de escovas que, no final de contas, juntando esse grupo, eles se transformam numa boca. Então, as unidades se transformam num conjunto e que se transforma em outro objeto. Aqui, a gente tem a palavra Gestalt com todos os seus princípios.
de segregação, fechamento, proximidade, continuidade, semelhança, pregnância e unidade. Legal, né? Essa imagem trazendo a palavra Gestalt e trazendo todos os seus princípios, ela é muito interessante. E agora a gente vai chegando para o objetivo final aí da nossa aula, e não menos importante, né? Que é sobre ilusão de óptica, que também é muito utilizado aí no Gestalt. Olha só que interessante. Não sei se vocês já conhecem essa imagem do elefante, tá? Mas tentem contar aí quantas pernas esse elefante tem. Parece que ele tem muito mais aí, de 4, né? Mas é apenas uma ilusão de ótica. E é muito interessante. Essa aqui também. Contem os pontos pretos que tem nessa imagem. É muito difícil, porque eles se mexem muito rápido, né? E é apenas uma ilusão de ótica. Aqui também a gente tem sobre as cores e o que está escrito. Então, olha abaixo e diga as cores, não as palavras. Então, você não pode ler a palavra, você só pode dizer a cor. E aí, uma hora, com certeza, vai se perder. Porque é para dizer as cores, não as palavras. Então, isso dá um conflito no cérebro, que o lado direito do cérebro tenta dizer a cor, mas o lado esquerdo, ele insiste em ler a palavra. Muito interessante, essa aí é bem difícil. Eu já tentei e aí deu um nó no cérebro mesmo. Essa ilusão de ótica ela é muito interessante, então vocês têm que focar no ponto aí preto no centro, com a cabeça, tá? E o corpo para frente. E aí quando vocês vão fazer o movimento de para frente e para trás, um círculo vai rodar para um lado e o outro círculo vai rodar para o outro lado. É bem interessante, é bem legal. Beleza, galera? Vamos seguir para o próximo aí, próximo exemplo. Essa aqui também, que tem que olhar fixamente aí para o quadro, para os pontos pretos centrais do desenho e conte até 20, olhando para os pontos. Após, olhe para uma parede e pisque várias vezes. Observe a imagem que parece na própria parede. Quanto mais você piscar, melhor a imagem fica. Vamos testar aqui. Caramba, a imagem fica muito boa. A imagem de Jesus. Essa ilusão eu acho que também é muito boa. E ela faz totalmente, inverte as cores que estão ali. Essa ilusão de ótica aqui de mistura de cores também ela é muito interessante, tá? Olhe atentamente ao ponto preto da bandeira por 30 segundos. Em seguida, olhe para um espaço em branco e você verá a bandeira do Brasil com suas cores. Vamos também fazer esse teste aí. Uhum. Ele inverte todas as cores e fica a bandeira do Brasil com as cores corretas. Muito interessante. Então, existe aqui outras ilusões de óticas aqui também. Essa aqui também.
Essa aqui para descobrir se é quadrado ou bolinhas. É uma ótima ilusão de ótica também. E essas são jogadas de marketing, de ilusão de óticas de diversas empresas que elas fazem nos seus caminhões. E a gente tem uma da Pepsi também. Parece que estão voando as caixas com os seus refrigerantes. Chegamos ao final de mais uma aula. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar aqui no post. E até logo!